Ainda revisão da semana 3 do PET 1. Cálculo da massa molecular. Massa molecular de uma substância é o nome dado à massa de uma molécula dessa substância. Por conveniência, essa grandeza é geralmente expressa em U, unidades de massa atômica. Para fazer esse cálculo, nós temos valores que são retirados da tabela periódica. Por exemplo, nós temos o átomo de oxigênio, que a massa atômica é 16, o átomo de carbono, que a massa atômica é 12, quando eu tenho a molécula CO2, um átomo de carbono e 2 de oxigênio, somando todos a massa atômica de todos os elementos, eu vou ter a massa de 44 unidades de massa atômica. Então, eu tenho 2 oxigênios e 1 carbono. Então, somando essas massas, eu vou ter a massa de 44 unidades de massa atômica. Aqui eu tenho o exemplo de várias substâncias. Então, a água, por exemplo, como que eu faço? Eu tenho aqui o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. O hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio e o oxigênio tem 1 átomo. Então, o 2 do hidrogênio e o 1 do oxigênio, esse valor eu retirei da fórmula. Quantos átomos de cada um? Olhando na tabela periódica, o hidrogênio tem massa 1. Olhando na tabela periódica, o oxigênio tem massa 16. Então, eu vou multiplicar a quantidade de hidrogênio pela massa na tabela periódica. Eu vou multiplicar a quantidade de oxigênio pela massa na tabela periódica. E a soma eu tenho 18 unidades de massa atômica. Exemplo do silício e do oxigênio. Um silício apenas, a massa dele na tabela é 28. 2 oxigênios na fórmula, a massa do oxigênio 16. O total, 60 unidades de massa atômica. E assim por diante com todos os elementos, com todas as fórmulas. Cl2, 2 átomos de cloro. O cloro na tabela periódica, 35,5. Total, 71. C2H4O2. Eu coloco aqui a quantidade de hidrogênios, a quantidade de carbono, a quantidade de oxigênios e o valor do elemento na tabela periódica. Resultado, 60 unidades de massa atômica. Então, o cálculo da massa atômica tem que verificar quantos átomos de cada elemento eu tenho na fórmula e o valor deste elemento da massa atômica lá na tabela periódica. Muito fácil. Agora, balanceamento de equações químicas. O balanceamento, ele é feito pelo método de tentativa. Nós temos aqui, quando eu vou reagir gás hidrogênio com gás oxigênio, este 2 aqui antes do hidrogênio, ele é chamado de índice, tá? O 2, ele quer dizer o coeficiente. Índice é o 2 que está aqui abaixo do hidrogênio. Então, a molécula de hidrogênio, ela tem 2 átomos de hidrogênio, HH. Para fazer a reação de hidrogênio com oxigênio, eu vou formar 2 moléculas de água. Eu tenho aqui, cada molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, como que eu faço o balanceamento aqui? A quantidade de átomos antes da seta tem que ser obrigatoriamente
a mesma quantidade de átomos depois da seta. Para eu ter 2 moléculas de água, eu vou precisar de 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. E cada molécula de hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, por isso que precisa colocar o coeficiente 2, porque para montar a molécula eu gastei 2 conjuntinhos. Aqui o CH4. O CH4 ocorreu uma combustão com o gás oxigênio. A quantidade de átomos que eu tenho antes da seta deve ser exatamente a mesma quantidade de átomos depois da seta. Quando isso não for possível, eu tenho que dobrar a quantidade de moléculas para as reações químicas, elas são chamadas de transformação química. O exemplo que eu coloquei aqui é a reação de combustão do etanol. O etanol C2H6O reage com gás oxigênio e produz gás carbônico e água. Como que eu vou fazer a leitura desta equação? O etanol C2H6O reage com 3 mols de oxigênio, onde esses 3 mols de oxigênio é esse 3 que é o coeficiente antes do O2, formando 2 mols de gás carbônico, é o 2 aqui antes do CO2, e 1 mol de água. É 3 mols de água, aqui tá escrito errado, desculpa, viu, gente? É 3 mols de água. Esta representação nós chamamos de equação química, que é uma representação simbólica do real. Nela estão descritas as composições das substâncias envolvidas na reação. Então, eu preciso verificar a quantidade de átomos antes da quantidade de átomos depois da seta, e esta quantidade deve ser igual, tá certo? Bom, gente, qualquer dúvida, lá no grupo de WhatsApp, todo o material já está no Classroom, vocês já podem responder lá, e qualquer dúvida pode perguntar que estou à disposição.